No meio do deserto de manipulação que se tornou a Globo News, a gente acabou de testemunhar um pequeno, mas precioso, lapso de verdade. Depois de um dia inteiro de militantes como a Miriam Leitão tentando nos convencer de que criticar o sistema é crime, um dos comentaristas da casa, talvez por um descuido, talvez por um pingo de consciência, deixou escapar a realidade. A prisão do ex-presidente Bolsonaro, sem denúncia da PGR, não se sustenta. Foi um erro gravíssimo para a emissora, mas um presente para quem ainda busca um pingo de honestidade. Bora direto ao que interessa, porque a gente precisa analisar com muito cuidado o que aconteceu na programação da Globo News, pois ali, em um único dia, a gente teve o resumo perfeito da farsa jornalística que tomou conta do nosso país. De um lado, a militância descarada, a ginástica retórica para justificar o injustificável. E do outro, um momento raro, um deslize, um lapso de verdade que, por um instante, rasgou a cortina de fumaça e mostrou a realidade dos fatos. Vamos começar pela manhã. A gente teve a jornalista Miriam Leitão em sua cruzada diária para defender o sistema, tentando explicar para o público por que é perfeitamente normal, segundo ela, condenar pessoas por crime de opinião. Ela falava sobre o julgamento do chamado Núcleo 4 da suposta trama golpista, pessoas que estavam sendo acusadas de desacreditar o sistema eleitoral. E ela mesma admite que à primeira vista, isso pode parecer estranho. Ela diz, pode parecer assim, mas qual o problema disso, né? E aí ela começa o contorcionismo. Ela diz que o problema é que tirar a confiança no sistema eleitoral era uma parte importante do projeto de fazer um golpe de Estado. Pensem na lógica perversa disso. Ela está basicamente dizendo que uma opinião, uma crítica, por mais que você discorde dela, pode ser considerada um ato preparatório para um golpe de Estado e, portanto, deve ser punida como um crime. É a criminalização do pensamento, é a oficialização do delito de opinião. Se você desconfia, se você questiona, você não é mais um cidadão exercendo sua liberdade de expressão, você é parte de uma conspiração. É importante essa pergunta porque são muitos núcleos. Esse, por exemplo, é o núcleo 4, vai ser julgado antes do núcleo 3. Depois eu explico o 3. O 4, eles são acusados de ter trabalhado de formas, de várias maneiras, para desacreditar e tirar a credibilidade do sistema eleitoral. Pode parecer assim, mas qual é o problema disso, né? É que quando tira a confiança no sistema eleitoral era uma parte importante do projeto de fazer um golpe de Estado. Primeiro você desconfia, será que a eleição é fraudada? Se a eleição é fraudada, a democracia é falsa. Então é isso que leva. Mas eles fizeram mais do que isso. Quem leu todos os processos e tudo que foi divulgado pela Polícia Federal, que é um trabalhão danado que a gente tem que fazer, jornalista, advogado também tem que fazer, mas nem todo mundo tem que acompanhar isso, viu que eles estão em vários momentos falando coisas absurdas e participando de várias conspirações. Outra coisa, eles são acusados disso. É a primeira vez que são acusados no processo criminal por atacar o processo eleitoral. O Jair Bolsonaro foi condenado pela justiça eleitoral por esse mesmo crime, né? Essa ginástica mental da Miriam Leitão é a base de toda a perseguição que a gente vê hoje. É a desculpa que eles usam para justificar a censura, as prisões, a quebra de sigilo de quem ousa pensar diferente. Eles ignoram completamente que a democracia, a de verdade, não se baseia na confiança cega nas instituições, mas sim na desconfiança constante, na fiscalização, no debate. Uma urna eletrônica não pode ser mais sagrada do que a liberdade de questionar ela, mas para a Miriam Leitão e para a turma dela, parece que a ordem se inverteu. Enquanto ela passava a manhã inteira tentando nos vender essa narrativa, tentando nos convencer de que a farsa era, na verdade, um ato de justiça, o que aconteceu no final da noite na mesma emissora, aconteceu o imprevisto. Aconteceu o momento em que a realidade deu um soco na cara da propaganda. Um outro comentarista da casa, ao analisar a situação da prisão do ex-presidente Bolsonaro, simplesmente esqueceu de seguir o roteiro. Ele esqueceu da cartilha, da narrativa oficial e falou a verdade. O que ele disse? Ele explicou de forma didática e irrefutável a ilegalidade da situação. Ele lembrou que o ex-presidente Bolsonaro não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que justificou a sua prisão preventiva. E aí ele fez a pergunta que ninguém na Globo tem a coragem de fazer, com base no que então se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito. O Bolsonaro era alvo de um inquérito para saber se ele estava colaborando com o filho dele, que também era alvo de inquérito, na tentativa aí de coagir a justiça brasileira com a ação no curso do processo. O Ministério Público olha todas as provas, decide realmente fazer a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, mas não denuncia o Jair Bolsonaro ao Supremo. Com base no que, então, se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito? Ele não vai ser denunciado, ou talvez ele seja no futuro. Que outra informação que vai surgir? Vão ficar esperando para, quem sabe, um dia surgir uma informação que justifique a denúncia dele? Não é assim que costuma funcionar um inquérito no nosso país, né? Uma prisão por tempo indefinido, porque talvez surja algum elemento que justifique uma denúncia posteriormente. Então cria-se uma situação que apenas dá vazão e dá justificativa aos defensores do Bolsonaro e aos críticos do Supremo, que estão dizendo, olha como esticam a lei com tudo para manter o Bolsonaro preso aqui. Lembrando, hein, que às vezes na cabeça de muita gente tudo se mistura, né? Ele acabou de ser condenado na trama golpista, mas ainda não terminou, tem um espaço ainda para recursos. Ele não está sofrendo a punição ligada àquela condenação. Ele está numa prisão preventiva porque ele descumpriu
E vamos lembrar, descumpriu cautelares no mínimo questionáveis sobre ele não poder postar nada nas redes sociais, inclusive terceiros postarem dele nas redes sociais. Descumpriu isso, foi parar na prisão domiciliar. O inquérito já não resultou na denúncia contra ele, mas mesmo assim ele segue ali. Então me parece uma situação que é aquele prato cheio desnecessário que se dá para todos os críticos do judiciário no Brasil. Sendo que a situação anterior da prisão domiciliar, em que ele já tinha a tornozeleira, tem acompanhamento policial, isso aí já dá conta de grande parte do que seria o tal do risco da fuga dele. É uma pergunta devastadora, porque ela expõe a arbitrariedade da situação. No nosso sistema de justiça, uma pessoa só pode ser mantida presa preventivamente se houver indícios de crime e se a prisão for necessária para a investigação. Uma vez que a investigação acaba e o próprio órgão de acusação, a PGR, decide que não há elementos para denunciar a pessoa, a prisão perde completamente o seu sentido. Ela se torna ilegal. Manter alguém preso, esperando para quem sabe um dia surgir uma informação que justifique a denúncia, como disse o próprio comentarista, não é justiça, é sequestro. E ele foi além. Ele disse que essa situação é um prato cheio desnecessário que se dá para todos os críticos do judiciário no Brasil. Ou seja, ele admitiu ao vivo que a decisão do ministro Moraes é tão absurda, tão indefensável, que ela só serve para dar munição a quem denuncia a existência de uma perseguição política. Ele confessou que a atitude do ministro é, juridicamente, uma aberração. Esse, para mim, foi um momento histórico. Foi um erro gravíssimo para a emissora, claro. O ponto eletrônico deve ter apitado como uma sirene de incêndio no ouvido do coitado. Mas para nós, que buscamos a verdade, foi um presente. Foi a confissão vinda de dentro da máquina de propaganda de que o rei está nu, de que a prisão do ex-presidente nessas condições não se sustenta. E o que essa gafe nos mostra? Mostra que a verdade é teimosa. Por mais que eles tentem combinar o roteiro, por mais que eles alinhem as narrativas, uma hora alguém se descuida, alguém se esquece da cartilha e fala o que é óbvio para qualquer estudante de direito. E o óbvio é que o que está acontecendo no Brasil de hoje é uma violação sistemática do devido processo legal. E a gente precisa conectar isso com outras decisões do mesmo ministro para entender que não se trata de um caso isolado, mas de um padrão de comportamento. O mesmo ministro que mantém um ex-presidente preso sem denúncia é o mesmo que, por uma birra com a justiça espanhola que negou a extradição de um jornalista, concedeu prisão domiciliar a um narcotraficante internacional que nem endereço fixo no Brasil tinha. É a lógica do dois pesos, duas medidas na sua forma mais explícita. Para os inimigos, o rigor máximo da lei e até o que está além dela. Para os amigos ou para os inimigos dos seus inimigos, todos os benefícios possíveis. O que me parece é que, para alguns ministros, a venda que deveria fazer a justiça ser cega foi substituída por antolhos, aquele acessório que se coloca em cavalos para que eles só consigam olhar para uma direção. E a direção, no caso do nosso judiciário, parece ser sempre a mesma, a dos adversários políticos de quem está no poder. O que a gente viu na Globo News foi o resumo perfeito do Brasil de hoje. De um lado, a propaganda, a militância, a tentativa de nos fazer engolir uma narrativa que não para em pé. E do outro, a verdade que teima em aparecer, mesmo que seja por um breve instante, em um lapso de honestidade. E o nosso papel como cidadãos é exatamente esse, agarrar esses lapsos de verdade, amplificar eles, e mostrar para o Brasil inteiro que a farsa, por mais bem contada que seja, ainda é uma farsa. E que a gente não vai mais aceitar ser enganado. A prisão do ex-presidente, como até a Globo já admitiu sem querer, parece não ter mais nenhuma base legal. E a gente não vai parar de gritar isso até que a justiça, a de verdade, seja finalmente restabelecida. Essa história toda é a prova de que, por mais que eles tentem, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que a gafe do comentarista da Globo foi a confissão de que a prisão de Bolsonaro é ilegal? Você acredita que a verdade está começando a furar o bloqueio da grande mídia? Deixa seu comentário aqui embaixo, bora conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da manipulação, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. O Brasil inteiro precisa ver a confissão que a Globo deixou escapar. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, a hora é agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente não vai parar de expor a verdade, não importa onde ela se esconda. Um grande abraço.